Confesso aos irmãos que é com muito temor e muito tremor que eu me encontro nesse púlpito nessa noite. Mas também confesso aos irmãos que para mim é motivo de muita alegria poder compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração nessa noite. E não olhe para mim, não olhe para o homem, olhe para a cruz, olhe para Jesus, olhe para a palavra que vai ser liberada nessa noite. Porque o Senhor, Ele quer tratar algo em nós. O Senhor, Ele quer falar algo comigo e com você nessa noite. Já fomos ministrados através dos louvores. Mas eu creio que o Senhor tem uma porção para liberar sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite. Amém? Todos creem? Amém? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, vai falar que não precisam abrir suas Bíblias. Que Deus, Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. De repente você está se perguntando nessa noite, o irmão Romildo, trazendo uma palavra? Sim, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aquelas que não são, para confundir aquelas que são. E aquelas vis para confundir as que realmente acham que estão na sua totalidade do seu entendimento. Mas eu creio que o Senhor, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, ou aquilo que eu posso pedir a Ele. Ele é suficiente na minha vida e Ele é suficiente na sua vida para fazer abundantemente mais do que você pensa. E nessa noite, nós vamos meditar na palavra. Está lá no livro de Mateus, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Nós vamos ler o texto e vamos meditar em alguns versículos desse texto. Mateus 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Essa passagem é a continuidade do Sermão do Monte, onde Jesus, Ele começa a instruir, a mostrar qual é a direção que a gente precisa tomar, como a gente agir no nosso dia a dia, quais os passos que nós devemos dar. E Ele começa a instruir o povo, instruir a cada um de nós nessa palavra, como nós devemos proceder como cristãos, que é confiar no Senhor, que é ter a convicção que o Senhor está conosco todos os dias, assim como o Senhor se faz presente aqui dentro da igreja. Ele resolveu, Ele quer habitar dentro de nós. Ele não habita em templo mais feito por mãos de homens, mas Ele habita dentro de mim, dentro de você. Então, aqui vem a revelação de Deus e sua justiça, ensinando o cristão a viver pela fé no Filho de Deus. E nós vamos ver alguns passos, porque na realidade eu não posso chegar aqui e pregar para vocês algo que eu não vivo. Confesso aos irmãos que eu sou muito ansioso. Muitas vezes eu tomo muitas atitudes precipitadas e acaba que não dá muito certo. Muitas vezes eu tomo a direção que não é a direção de Deus para a minha vida e acaba que lá na frente eu tenho um prejuízo por ter feito a escolha errada. Então eu quero tratar um pouquinho nessa noite sobre ansiedade. E eu busquei, pesquisando assim, o Brasil é o país que mais ansiosos tem. Pela população brasileira, eu pude buscar pela Organização Mundial de Saúde que 18,6 milhões de pessoas, ou mais ou menos 9,3% da população brasileira, sofre com ansiedade. Não estou falando em depressão, estou falando em ansiedade. Claro que ela pode levar a pessoa a ficar no estado depressivo, sim, quando não é tratada. Mas o Senhor, Ele vai nos dar uma direção de como passar por esse período, quando estamos ansiosos. E o que a ansiedade causa na minha vida e na sua vida. Então vamos ler o texto. Se encontra no Evangelho de Mateus,
6, do 25 a 34. Talvez a minha versão não precisa projetar. Talvez seja um pouquinho. Todos encontraram? Amém? Diz assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados ou ansiosos, em algumas versões, com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis, não sejam ansiosos, dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, ó Pai, eu quero me esconder atrás da Tua cruz. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas eu creio que é o Senhor quem me chamou, e é o Senhor quem me capacita, Senhor. Sou totalmente dependente do Teu Espírito Santo. Tome minha boca, Senhor, e fale, Senhor, o que você precisa falar. Usa-me, Senhor, com poder e grande glória, para que a Tua igreja, Senhor, compreenda, Senhor, a Tua palavra. Que eu seja apenas canal, Senhor, de bênção nesse lugar. Eu oro para que pessoas, ó Pai, possam sair daqui transformadas. Eu oro para que famílias sejam restituídas, Senhor. Eu oro para que haja libertação, para que haja cura, que haja transformação de vidas. Assim como o Senhor fez um dia na minha vida, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro àqueles, ó Pai, que ainda estão aprisionados, Senhor, neste mundo. Trazendo, Senhor, sobre eles a libertação, para que eles entendam, Senhor, que só o Senhor é Deus. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não andeis ansiosos. Essa palavra o Senhor me deu há algum tempo atrás. Porque eu passei um período da minha vida onde a ansiedade tomava muito o meu ser. Eu passei por muitos períodos difíceis, eu e minha família. E muitas vezes eu não sabia o que fazer, mesmo estando na presença do Senhor. E assim acontece com cada um de nós. Mesmo nós estando na presença do Senhor, nós tomamos atitudes e algumas direções que não são as direções de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós sofremos com as consequências das nossas escolhas erradas. E nessa noite o Senhor, Ele quer falar para mim e para você: por quê? Por que nós estamos andando tão ansiosos? E aí eu quero trazer ao nosso coração: por que não andarmos ansiosos? Olha o que diz o capítulo 25, o versículo 25.
Nós não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade traz a inversão de valores. Olha o que diz o versículo 25. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados ou ansiosos com a vossa própria vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Preste atenção que aqui o povo, eles estão invertendo os valores. Por que, irmão Romildo, que eles estão invertendo os valores? Devido à ansiedade das pessoas naquele período, eles estavam considerando o alimento mais do que a vida. E estavam considerando as suas vestes mais do que o próprio corpo. Ei, o Senhor, Ele dá o nosso pão de cada dia. E por que nós ficamos tão atribulados com o alimento físico, sendo que o mais importante é nós nos alimentarmos espiritualmente todo dia? E o Senhor, Ele tem na sua palavra todos os dias algo revelado e liberado para a minha vida e para a sua vida. Só que nós buscamos outras alternativas, buscamos meios aos quais Jesus não está presente. Percebe-se que aqui eles estavam considerando o vestuário, suas vestes, mais importante do que o próprio corpo. Ei, é importante a gente se vestir bem, mas o mais importante está dentro de nós. Qual é a essência que está dentro de nós? O que está fluindo de dentro de nós? Se nós nos alimentarmos daquilo que é certo, daquilo que vai trazer para nós uma vida saudável, nós vamos ter força suficiente para romper o nosso dia, sim. Mas se nós alimentarmos da palavra todos os dias, dentro de nós vai fluir rios de água viva. E muitas vezes a gente está muito preocupado com o nosso ser exterior. Poxa, não, eu preciso me arrumar, eu preciso vestir uma roupa bacana. Mas e dentro? É mais importante o que? A nossa vestimenta ou o nosso corpo, que é templo do Altíssimo? Que é o lugar onde Ele faz morada. Reflita nessa noite. Seja sincero a você mesmo. Assim como o Senhor ministrou meu coração e tem ministrado, qual tem sido a sua melhor escolha? Pelas coisas do mundo ou pelas coisas do reino? Eu poderia nessa noite ter negligenciado a vontade do Senhor. Aconteceram alguns imprevistos, mas aprove a Deus eu estar aqui nessa noite. Porque eu creio que se o Senhor me mandou aqui nessa noite é porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. E Ele quer tratar o meu e o seu coração. A ansiedade nos impede de enxergar o que é mais importante. O que tem sido mais importante para você? Aquilo que você alimenta todos os dias? Ou a palavra do Senhor? Ou as promessas liberadas sobre a sua vida? O que tem sido mais importante? O que você tem trago como primícia na sua vida? Como primeiro na sua vida? Assim sendo, nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós nos enchemos das coisas do mundo, quando nós ouvimos muitas coisas do mundo, os barulhos externos atrapalham a gente ouvir a voz do Espírito Santo, aquilo que Ele quer comunicar ao meu e ao seu coração. E a gente acaba com isso priorizando muitas vezes coisas que não têm importância, coisas irrelevantes. Priorizamos outras coisas ao invés de priorizar Jesus. Sabe, quando Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito, que estavam cativos há 400 anos, um ano mais tarde no deserto, o povo começa a murmurar. Não estavam satisfeitos com o maná que Deus provia todos os dias. Não estavam satisfeitos com a coluna de fogo, com a nuvem que o cobriam. Não estavam satisfeitos e queriam novamente voltar para o Egito.
não estavam satisfeitos com o maná, queria voltar a comer pepino, cebola, peixe. Muitas vezes está sendo assim com as nossas vidas. Não nos satisfazemos com aquilo que o Senhor tem derramado e queremos voltar a nos alimentar daquilo que não traz vida. Porque o Senhor, Ele tem a vida, uma vida abundante para derramar sobre mim e sobre você. Ele quer que a gente viva essa vida. Só que muitas vezes nós estamos com a nossa visão fechada para isso, com o nosso coração fechado para isso. Muitas vezes é uma falta de perdão, muitas vezes é algo que nos prende. Sabe, aquele povo, eles murmuravam. E eles ficaram 40 anos. Um trajeto que eles poderiam fazer com no máximo 40 dias. Ficaram 40 anos e muitos não alcançaram a terra prometida. Ei, meu irmão, pare de murmurar. Comece a orar. A murmuração, ela é adoração contrária. Ela é adoração ao inimigo, mas quando nós oramos, a mão de Deus se move ao nosso favor. Pare de murmurar. Está passando por adversidade, por um momento difícil na sua vida? Não murmure, ore. Busque no Senhor a alternativa certa. Busque no Senhor a direção. Ele sempre vai te dar a saída, Ele sempre nos dá o escape. Não veio sobre vós tentação que não possa suportar. Não veio sobre a minha vida tentação que eu não possa suportar. Antes, em tudo, o Senhor vai nos dar o escape. Trocamos o que é eterno pelo que é finito. Trocamos aquilo que almejamos. Trocamos Jesus pelas coisas dessa vida que é passageira. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele prometeu uma vida abundante aqui, sim, mas com a presença dEle em nossas vidas, sendo totalmente direcionado e guiado por Ele. Quebrando todas as nossas convicções, todos os nossos achismos, toda a nossa justiça própria, todo o engano do pecado. Ele quer que a gente seja transformado, para que o nome dEle seja glorificado na minha e na sua vida. Não troque aquilo que é eterno pelo que é finito, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo passa, menos a palavra do Senhor, porque ela é eterna. Assim como a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs, a palavra dele se renova dia após dia. Se você ler um texto hoje, ele vai falar com você de uma forma. Se você ler o mesmo texto amanhã, ele vai falar com você de outra forma. Do que você tem se alimentado nesses dias? Há uma briga, há uma guerra travada no mundo espiritual. Há uma guerra travada todos os dias entre nós, entre a nossa carne e entre o nosso espírito. O que está sobressaindo? Você está tomando a decisão que Deus falou para você tomar? Ou você está agindo com seu próprio impulso? Em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, a gente escuta falar do Senhor, escuta tantas mensagens, o pastor pregando, o pastor ministrando ao nosso coração, são louvores que são tocados, que tocam o nosso coração, mas a gente se alimenta aqui e acaba que daqui a pouco a gente se conforma novamente com o mundo. A nossa mente não foi transformada ainda. A ansiedade, ela traz isso sobre nós. Andar ansioso traz isso sobre nós. Inversão de valores. Segundo ponto que eu quero mencionar nessa noite. Por que não andarmos ansiosos?
Porque a ansiedade, ela oculta o nosso valor. Como assim, irmão Romildo, oculta o nosso valor? Acompanha comigo no versículo 26. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Quando estamos ansiosos, nós não conseguimos enxergar o valor que nós temos para o Senhor. Você tem valor, meu irmão. Você tem valor. Somos a obra-prima da criação. Ele nos chama e nos desperta para olhar ao nosso redor e comprovar se Ele cuida de pequenas coisas, das aves dos céus. Elas não trabalham, elas não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e Ele cuida delas. Ele nos chama para olhar para os lírios do campo. Fala que nem Salomão se vestiu como um deles. E Ele cuida deles. Como não vai cuidar de mim? Por quê? Porque eu tenho valor, você tem valor. Ele cuida dos menores seres. Quanto mais não cuidará de nós, que somos a obra-prima de toda a criação. Ele nos chama para que nós tenhamos intimidade com Ele. Para que nós possamos nos aproximar dEle. Para que a gente seja amigo dEle. Ele quer que ao invés de ansiedade a gente tenha intimidade. Como tem sido o seu nível de intimidade com o Senhor? Como tem sido? Jesus ensina que os fiéis filhos de Deus têm grande valor para o Pai Celestial. Você é fiel ao Senhor? A palavra diz que mesmo você sendo infiel, mesmo eu sendo infiel, Ele permanece fiel. Ele permanece fiel. Não depende de mim, do que eu faço. Não depende de você, do que você faz. Não, não. É o amor dele que foi liberado sobre as nossas vidas. E esse amor, ele tem que trazer transformação. Ele tem que trazer arrependimento. Ele tem que trazer mudança de hábitos. Nós precisamos confiar no Senhor. Ele conhece todas as suas necessidades. Ele conhece as suas provações. Ele conhece os seus anseios. Conhece as suas tristezas, porque Ele sonda até o seu pensamento. E se Ele cuida, isso é a palavra do Senhor liberada, se Ele cuida de tudo, todos os seres, quanto mais não vai cuidar de mim, de você. Por quê? Porque Ele me ama. Ele te ama. Qual prova nós queremos mais? Qual prova nós queremos mais? O amor de Deus sobre as nossas vidas? Porque nós não devemos andar ansiosos. Em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. É o Senhor quem cuida de mim e cuida de você. Nós temos que lançar as nossas ansiedades sobre Ele. Muitas vezes nós estamos ansiosos com tantas coisas e esquecemos de falar: Senhor, me ajuda, eu não consigo. Senhor, entra na causa, Senhor, porque eu não vou conseguir vencer, eu não suporto. Senhor, vai à frente, abre porta. Senhor, me dá um emprego. Senhor, restitui a minha família. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, traz o meu filho que está perdido. Senhor, reata novamente o amor que eu sinto para com a minha esposa, para com o meu marido. Ele quer fazer nas nossas vidas. O anseio do Senhor é abençoar a cada um de nós. Ele anseia por esse momento. Abençoar a mim e abençoar a você. Deus cuida de cada um de nós. E nós precisamos crer nessas verdades. Porque muitas vezes a gente ora ao Senhor, a gente busca o Senhor, a gente não exercita a nossa fé. A gente desiste muitas vezes.
Estamos aprendendo aí na escola, na EBD, no trilho do crescimento. Falamos sobre oração e intercessão. Quantas vezes você começou a orar por uma pessoa e desistiu daquela pessoa? Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Porque alguém não desistiu de mim. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque o Senhor tem promessas sobre a sua vida para transformar outras vidas. Precisamos pagar o preço. Precisamos interceder por vidas. Quantos estão perdidos porque nós negligenciamos a palavra do Senhor no momento de sofrimento, no momento que a pessoa está passando por uma adversidade? Quantas vezes nós negamos um abraço, negamos de falar eu te amo? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Fala para o seu filho que o ama. Fala para o seu pai que o ama. Quebre essas barreiras, esses impedimentos que têm atrasado a bênção do Senhor a alcançar a sua vida. Eu creio nas promessas do Senhor sobre a minha vida. Eu sou prova viva do que o Senhor faz e pode fazer. Eu nunca me imaginava num altar ministrando a palavra do Senhor. Nunca me imaginava. Mas é cumprimento das promessas do Senhor sobre a minha vida. Há um propósito em todas as coisas. E a partir do momento que eu me disponho a fazer a vontade do Senhor, todas as promessas elas vão alcançar aquele que crê. A bênção do Senhor alcança a vida daquele que crê. Não precisamos fazer esforços, não precisamos dar jeitinho, não precisamos disso. Alguém não desistiu de mim. Não desista. Não desista daquela pessoa que o Senhor colocou o seu coração para orar, para interceder por ela. Não desista. Quanto tempo faz que você parou de orar por aquela pessoa que o Senhor colocou o seu coração? Quanto tempo você pensou assim, não, isso aí não tem jeito mais não. Esse é do mundo mesmo. Quanto tempo? Sabe, essa pessoa que você fala assim, não tem jeito para ele. Tem jeito. Para Jesus, todas as coisas são possíveis. E a palavra diz, tudo é possível àquele que crê. Você crê que o Senhor, Ele faz? Ele fez, Ele é o mesmo. Ele fez, Ele faz e fará eternamente. Sabe, eu era uma pessoa muito ansiosa. Muito ansiosa. Queria resolver tudo do meu jeito. E aí, a partir de um tempo, o Senhor me quebrou e falou assim, não é da forma que você pensa. Não é com as suas próprias forças. É no tempo do Senhor. A ansiedade, ela tem esse poder de ocultar o nosso valor. Ocultar o valor que eu tenho para o meu Deus. Fazendo com que eu não enxergue tudo que Ele faz por mim. Nas mínimas coisas. Porque muitas vezes a gente quer algo grande. Quer ver algo sobrenatural acontecendo. Para ver a presença de Deus, para ver a presença do Senhor. Para ver que o Senhor é fiel a mim e a você. Mas Ele cuida de nós nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes. Não precisamos de grandes coisas para ver a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Se nós estamos aqui hoje é porque Ele nos sustentou. E se nós nos vestimos, se nós nos alimentamos, se nós estamos na presença do Senhor, é porque Ele. É tudo por Ele, para Ele. Tudo é Ele. Se volta a Ele. Se volta à cruz. Se volta a Jesus.
terceiro ponto. Por que não andarmos ansiosos? É porque a ansiedade diminui a nossa fé. E isso é tremendo. Olha o que diz o versículo 30. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. A ansiedade, ela diminui a nossa fé. Jesus não reprova o cristão a buscar ter o melhor, a suprir as suas necessidades. Não, ele não reprova isso. Ele não reprova você querer o melhor, ter o melhor, ele não reprova isso. Ele reprova o anseio desenfreado. Ele reprova você amar mais as coisas deste mundo do que é o Senhor. Isso que ele reprova. Jesus reprova a preocupação e o anseio sobre essas coisas, sobre as coisas terrenas. Lá em Hebreus 10:38 diz que, mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Quantos já foram justificados por Jesus? Amém? Você já foi justificado por Jesus? A palavra diz que não havia um justo sequer, mas Jesus veio e nos justificou quando ele se entregou por nós naquela cruz. Hoje nós somos justificados por Jesus. Então, o justo, ele vive pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam. Nós somos daqueles que prosseguem, que rompem em fé. Porque o anseio já não faz mais parte da minha vida. Porque a ansiedade, ela faz isso, ela diminui a nossa fé. A ansiedade traz dúvida. Será que eu vou conseguir? Será que realmente Deus vai fazer? Será que realmente Deus vai cumprir aquela promessa liberada sobre a minha vida? Devemos amar a Deus e nos submeter a Ele pela fé em Cristo, se quisermos que Ele opere para o nosso bem em todas as coisas. Em Hebreus 11:1 vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque na verdade nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Nós precisamos crer naquilo que foi liberado sobre mim e sobre você. Aquilo que foi liberado ao meu respeito e sobre o seu respeito. Nós não precisamos ver, nós temos que crer. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Onde está firmada a sua fé? Porque você deixou de exercer a sua fé? Aí eu me inspiro em Abraão. E eu falo com o Senhor, Senhor, o Senhor poderia me dar pelo menos uma porçãozinha assim da fé de Abraão? Sabe por quê? Porque quando Deus chama Abraão, Ele fala, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão nem sabia onde era. Abraão, ele vivia num lugar onde chamava Ur dos Caldeus. E aí eu busquei o que significava a palavra Ur. Ur significa estabelecimento. Abraão já estava estabelecido naquele lugar. Ele teve que sair daquele lugar onde já estava tudo estabelecido. Sabe o que o Senhor quer falar nessa noite ao meu e ao seu coração? Se você está estabelecido nas suas convicções, saia dela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E Ele vai fazer de você uma grande nação. Ele vai abençoar aqueles que te abençoarem e vai amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Se desprenda das coisas que já estão estabelecidas.
das suas próprias vontades, dos seus próprios anseios, dos seus próprios desejos. Se desprenda disso. A palavra significa isso, aquilo que está estabelecido. Muitas vezes a gente tem que sair do natural para poder viver o sobrenatural de Deus. E o Senhor, Ele quer isso. Depende de mim, depende de você, viver o sobrenatural do Senhor. O quarto ponto. Por que não andarmos ansiosos? Se encontra no versículo 33, e é um versículo muito conhecido, mas é um versículo que todos os dias fala de forma diferente. Porque Deus supre nossas necessidades. Por isso nós não devemos andar ansiosos. Olha o que diz o versículo 33. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você tem buscado em primeiro na sua vida? Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida das outras coisas, de todas as outras coisas. Nada é mais importante do que o reino de Deus. Nada é mais importante do que a presença de Deus. Nada é mais importante do que Deus em primeiro lugar. Os meus bens não são importantes. O meu trabalho não é importante. Aquilo que eu tenho convicção não é importante. Mediante ao que o Senhor quer ser em nossas vidas, Ele em primeiro lugar. Jesus nos desafia a mudar nossas prioridades. Vocês lembram do exemplo de Jó? Lembram? Todos conhecem a história de Jó. Jó, ele foi provado no último, porque o inimigo falou que não havia justo, e Deus falou assim: viste meu servo Jó? Toque em todas as coisas, só não toque na vida dele. Jó perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. Só a esposa dele que ficou ainda para falar com ele ainda, se levantar como um inimigo na vida dele, para falar, para amaldiçoar aquele Deus e morrer. Mas Jó falou assim: não, Deus me deu e Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele precisa ser glorificado nas nossas vidas, independente da situação, independente do que eu esteja passando. Porque Ele é o suficiente. Jesus nos desafia a mudar nossas prioridades. Em Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos próprios deleites. Muitas vezes a gente pede e não recebe, porque a gente não sabe pedir, pede mal. Pede para o nosso próprio eu, para alegrar a mim mesmo, ao invés de pedir para alegrar o coração do Pai, ao invés de pedir para que faça a vontade dEle, assim como nós sabemos a oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Quando nós falamos isso, nós estamos falando: Senhor, estabeleça a tua vontade na minha vida, estabeleça o teu querer na minha vida, governe a minha vida. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Em vez de focarmos em nós, devemos voltarmos nossos olhos primeiro em Deus. Ele é o nosso rei, sendo assim, Ele comanda a nossa vida, Ele governa a nossa vida. Deus ama a todos nós. A maior prova de amor já fez por nós. Conhecemos muito bem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse?
a maior provisão que já existiu, que cobre todos os nossos anseios, o amor de Deus. Se você ainda vive ansioso, é porque você ainda não experimentou o amor de Deus. Ou experimentou uma parte muito pequena desse amor. E o amor dele é inesgotável. O amor de Deus foi o plano perfeito da redenção. Redimiu a mim e a você dos nossos pecados. Nos comprou com alto preço, preço de sangue. Pagou por mim e por você a nossa dívida. E acima de tudo, o favor imerecido de Deus que liberou a graça sobre nós, porque nós não merecemos, não somos merecedores, mas é por amor. É por amor. E isso foi liberado para toda a humanidade, não foi liberado somente para mim, para você, foi para toda a humanidade. Porque lá em 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A palavra diz ainda que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E não há outro caminho. Ele define que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ainda diz: se você não conhece a verdade, busque conhecê-la. Porque quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual tem sido a sua ansiedade? Qual tem sido os seus pensamentos nesses dias? Os seus anseios? O que tem tentado te paralisar? O que tem tentado tirar o seu foco? O que tem tentado tirar o seu objetivo em Cristo Jesus? O que tem tentado frustrar os projetos, os planos e os sonhos de Deus para a sua vida? Reflita isso nessa noite. Talvez você veio aqui nessa noite buscar uma resposta. Está no Senhor a resposta que você precisa. Talvez você veio buscar uma saída, uma cura, uma libertação, uma restauração na sua vida, em alguma área da sua vida. Está no amor de Deus. Comece a liberar no seu coração, a falar com o Senhor: Senhor, entre no meu coração realmente, faça morada e transforme minha vida. E Ele vai fazer. O que Ele mais quer é fazer. E para concluir, lá em Filipenses 4,19, porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, suprirá todas as nossas necessidades, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Ele vai suprir todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, com as suas gloriosas riquezas que está em Cristo Jesus. Então, se eu quero uma vida bem-sucedida, se eu quero uma vida rendida aos pés do Senhor, se eu quero experimentar algo a mais, o sobrenatural do Senhor, da parte de Deus, eu tenho que ter a certeza e a convicção que as riquezas que eu procuro não estão aqui, mas estão firmadas no eterno. Estão na cruz, estão em Jesus. E eu torno a repetir: o que Ele mais quer é que você se aproxime, se achegue dEle, esqueça as ansiedades, aniquile de uma vez por todas isso que tem te paralisado no mundo espiritual, para que você possa viver o sobrenatural de Deus. Amém? Que essa palavra possa trazer transformação na nossa vida, um tempo de despertamento, porque tem muitas pessoas que estão ansiosas demais, muitas pessoas preocupadas com o amanhã. E conclui no versículo 34, que basta cada dia o seu próprio mal. Os dias são maus, vivemos aí o fim, estamos próximos.
O pastor sempre fala, nós somos a geração que veremos a volta de Jesus. E sempre fala, Ibatiba é do Senhor Jesus. O que você tem feito para que Ibatiba seja realmente do Senhor Jesus? Tem sido Jesus na vida de outros? Então seja. Nunca é tarde para começar. Sempre há um tempo de recomeço. Ibatiba é sim do Senhor Jesus, porque eu creio nas palavras liberadas, eu creio na palavra do Senhor. Que essa palavra possa vir de encontro ao nosso coração. E que o Senhor possa nos abençoar tremendamente. Que o Senhor possa suprir nele todas as nossas carências físicas, emocionais, espirituais, materiais, independente de qual seja a área. O Senhor, Ele é poderoso para fazer na minha e na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra liberada nessa noite. Entendemos, ó Pai, o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Senhor, que todo anseio, Senhor, do nosso coração, ó Pai, neste momento, possa cair por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Que nós possamos experimentar a cada dia mais da Tua palavra para viver o sobrenatural do Senhor. Senhor, que nós possamos ter a nossa fé firmada no Senhor. Que nós não venhamos, Senhor, nos ansiar com as coisas passageiras, mas nos ansiar com aquilo que é eterno, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. E que em Ti nós estamos seguros. Obrigado, Senhor, por Tua graça, por Teu amor derramado sobre as nossas vidas. E que nós possamos continuar buscando ao Senhor enquanto há tempo. Falando do Teu amor, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas como testemunhas vivas. Senhor, que nós sejamos bocas do Senhor onde estivermos. Glorifique o Teu nome, Senhor, através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.